Hoje o programa Siga Esse Exemplo recebe a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Roseli Veiga, que vai tirar nossas dúvidas sobre os nossos direitos. Doutora Roseli, muito obrigada por sua participação e nós gostaríamos de falar sobre esse assunto tão importante em nossa sociedade, que é a questão da Lei Maria da Penha. Qual é a abrangência dessa legislação e quais são os direitos que a mulher tem a partir dessa legislação? A Lei Maria da Penha, ela abrange hoje 5 tipos de violência doméstica: violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. É uma lei que veio em defesa dos direitos da mulher. Doutora Roseli, e quem é Maria da Penha, né? Essa pessoa que dá nome à legislação? Maria da Penha é uma mulher formada, biomédica, foi casada, né, com um professor universitário que sofreu o tipo de violência doméstica. Ele tentou matá-la por 2 vezes, sendo que na primeira vez ela não achava que seria um tipo de violência doméstica, né? Só que as próximas que sofreu realmente foi caracterizado violência doméstica. E ela tentou de todas as formas, né? Fez a denúncia e tudo mais, mas não obtinha resultado. E, de acordo com as Nações Unidas, na época, né, o Brasil tinha um índice muito alto de violência doméstica. A partir da constatação dessas estatísticas, que o índice era muito alto da violência doméstica, e não havia uma lei realmente que protegesse a mulher, né? Então, foi feito um movimento através de legisladores, deputados, enfim, para que ocorresse e se votasse uma lei que fosse pertinente só aos direitos da mulher. E a Maria da Penha, ela lutou para que isso ocorresse, né? Foi ao Congresso, foi em autoridades, procurou todos os jeitos, todos os meios possíveis para que houvesse essa legislação e para que houvesse também a punição do agressor, né? No caso, o marido dela, que depois de muitos anos é que ele sofreu uma punição, mas até então não havia sofrido nenhum tipo de punição. Então, Maria da Penha é uma mulher lutadora, guerreira, que lutou pelos direitos não só dela, mas de outras mulheres, pois essa lei veio em benefício de milhares de mulheres. Entendo. E de onde surge essa questão da violência contra a mulher? Por que a senhora acredita que tem ainda esse tipo de violência? Olha, eu entendo que seja uma questão cultural, né? Os homens gostam, né, de exercer o machismo, muitas vezes eles são preocupados com trabalho, desemprego, e acabam descontando na mulher, né? A mulher está dentro de casa, ou então ela exerce algum outro tipo de atividade, e ele se sente uma pessoa frustrada e acaba descontando na mulher, né, as frustrações dele, através da violência física, que às vezes chega até em vias de fato, homicídio, entre outros tipos de violência. Mas eu entendo que seja por conta disso, do machismo que existiu de muitos anos e que agora, com o advento da Lei Maria da Penha, a gente vê que houve uma redução do índice da violência doméstica. Não da forma que nós queríamos, mas houve sim uma redução gradativa, está havendo essa redução gradativa. Os homens estão mais cautelosos, estão se preocupando mais? Assim, eles se sentem um pouco assim, como é que eu... preocupados ou talvez inseguros, se eles tomarem alguma atitude mais drástica, eles podem ser punidos por essa lei. A senhora acredita que nesse ponto tenha diminuído? Eu acredito que sim, porque muitos homens, eles se sentem inibidos de praticar a violência contra a mulher. Sabem que podem ser presos em flagrante, que pode sofrer uma condenação, porque hoje em dia já não existe mais aquele pagamento da cesta básica e tudo mais. Realmente acontece a condenação, é aplicada a lei na prática. Então eu acho que eles ficam mais receosos, mas não podemos deixar de lado, e porque a gente sabe que é latente, em todos os sentidos a violência está contra a mulher. Ainda existe, né? Ainda existe uma violência, aqui em Guarujá, em outros municípios, a gente vê um índice muito alto de violência contra a mulher, né? Mas... E por que a senhora acha que em muitos casos a mulher demora um certo tempo para poder denunciar o seu companheiro, o seu parceiro, né? O que motiva a mulher a ficar calada em situações como essa? Olha, eu entendo que as mulheres, elas se sentem constrangidas, envergonhadas, com medo de não ter um apoio do poder público. Elas não fazem a denúncia, com medo também do agressor, né, de não existir um órgão que
que possa protegê-las e dessa forma elas continuam ali sendo vítimas, né, reiteradas vezes. Mas então a senhora acha que pode ser também uma falta de conhecimento das pessoas, dos serviços que existem, até mesmo do próprio conselho, que pode ajudá-las nesse sentido, né? Sim, nós do conselho, eu como presidente, as mulheres, as conselheiras que compõem o órgão colegiado, nós fazemos as reuniões itinerantes e ouvimos muitas queixas dessas mulheres, né? Falta muita informação, você percebe que elas não têm informações sobre os direitos civis, sobre os direitos criminais, sobre a Lei Maria da Penha, elas não têm esse conhecimento. Então a função do conselho, nesse momento, é levar o conhecimento a essas mulheres, a divulgação da Lei Maria da Penha, o que elas podem fazer diante de uma violência doméstica, né, procurar os órgãos competentes aqui no município. É isso que eu ia perguntar, o que a mulher deve fazer em caso dela sofrer essa violência doméstica? Olha, primeiramente, a mulher tem que se dirigir a uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada. Aqui no Guarujá nós temos a delegacia especializada para a mulher. Onde fica? A delegacia da mulher, ela fica ao lado da delegacia sede aqui no município. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e a mulher vítima da violência doméstica, ela pode procurar o órgão especializado e fazer o boletim de ocorrência. É um primeiro passo. Tá? Depois, ela pode ser encaminhada para o CREAS, né? Para poder ter um acompanhamento psicossocial, onde os profissionais irão orientá-las, né, e encaminhar para outros setores competentes. Às vezes eles indicam para o conselho e lá no conselho, se for um problema de uma representação criminal, se for para entrar com uma ação relacionada à família, nós direcionamos à Defensoria Pública. E existe um número também que as mulheres podem fazer essa denúncia? Existe o Disque 180, é um número nacional, onde as mulheres podem fazer a denúncia sem problema nenhum. Né? Ele vai direcioná-la no município, nosso município está cadastrado, o nosso conselho está cadastrado no 180, e a pessoa que atendê-la vai direcioná-la aos órgãos competentes desse município. No caso 180, vai direcionar ao conselho e posteriormente a delegacia da mulher. E feita a denúncia, feito o boletim de ocorrência, qual o próximo passo? A mulher tem que levar essa intimação para o agressor ou ela não se envolve mais nesse sentido? Não, depende do tipo de agressão, né? Se for uma agressão, vamos dizer assim, por exemplo, leve, né, vai ser feito um boletim de ocorrência, né, a delegada vai mandar as intimações, isso é feito por um funcionário da delegacia, a mulher não leva as intimações, a intimação para o agressor, e esse agressor comparece à delegacia. Agora, se for um caso mais extremo de violência, é possível o afastamento desse agressor do lar, é possível uma medida protetiva. Isso tudo com a questão judicial, policial, a mulher não é ela que vai falar para ele que a partir de agora ele não faz mais parte da casa, não, que ele não mora mais ali. Não, a delegada vai fazer o boletim de ocorrência, vai perguntar para a vítima se ela quer fazer uma representação criminal contra o agressor, ela vai dizer que sim, dependendo da mulher também, né? Nem todas, às vezes querem fazer, às vezes elas vão para fazer o boletim de ocorrência, que elas falam para nós, foi só para dar um susto, para ver se ele melhora. Muitas não querem representar, ainda existe isso, nem todas. E aí, mas fica com o nome ali registrado, sim, né? é feito um boletim de ocorrência, não isso aí é a garantia. garantia. Atrás nesse boletim. Não, não pode. Então, se ela necessita de uma medida protetiva, a própria delegada vai efetuar um relatório, vai enviar ao juiz, esse vai solicitar ao promotor de justiça que se avalie a situação, se é necessário ou não aquela medida protetiva. Sendo necessária, dependendo da agressão, é determinado o afastamento dele da vítima, né, por alguns metros e tudo mais. Então, ele não pode se aproximar daquela vítima, da mulher vítima, né, ele vai ficar afastado. Caso ele se aproxime, ela vai ter um documento judicial informando que ele está proibido de se aproximar dela, estar junto dela. Isso, de se aproximar daquela vítima. Pode chamar a viatura policial, que aí vai encaminhar ao distrito competente, né, o Vicente Carvalho ou Guarujá. Entendi. Um dos casos que a senhora comentou em relação às mulheres, às vezes, não terem essa coragem, né, de denunciar, é a questão financeira, dela depender financeiramente do marido, do companheiro, né? Como é que faz, no caso, por exemplo, ela sofre violência doméstica e é tão grave que precisa de uma medida de afastamento do lar. Como é que ela pode fazer para se manter financeiramente ou ter ajuda para manter os seus filhos? Bom, há duas opções, né?
A mulher que é vítima de violência doméstica, se a agressão foi gravíssima, ela pode ter o benefício da casa-abrigo. Então, ela vai se dirigir à delegacia e a própria delegada vai solicitar ao CREAS a avaliação da situação daquela mulher para ver se é caso de abrigamento ou não. Né? Ela tem outra opção também, ela faz o boletim de ocorrência, volta para casa e procura um advogado, né? Para que possa promover uma ação contra esse agressor para retirá-lo do lar. Né? Então, seria uma medida cautelar para tirá-lo do lar conjugal, afastá-lo do lar conjugal. No caso, as mulheres que trabalham, elas podem seguir a vida delas normal, desde que peça essa medida protetiva, né? Que é uma medida judicial que vai ampará-la se o agressor chegar próximo. Né? Então, ela pode ter a vida dela, trabalhar e tudo mais. Agora, se ela estiver abrigada, aí não dá para ela sair e trabalhar, ela tem que continuar ali. Por quê? Porque ela corre risco de morte. Então, ela vai continuar abrigada até a solução daquele inquérito, a solução daquele processo. Né? Muitas das vezes elas pedem para retornar para a cidade natal, né? Para ficar longe do agressor. Às vezes a agressão é tão grave que ela não quer mais ficar aqui no município, ela quer ir embora. Tem a vergonha, muitas vezes, né? De passar por alguma situação. Né? É constrangedor para as mulheres, né? Então, elas sentem muita vergonha, né? A gente nota que elas têm vergonha porque elas acham ainda que elas que provocaram aquele tipo de agressão. E, na realidade, em muitos casos, em vários casos, não foi. É porque o agressor realmente estava num momento ruim ou porque ele tem aquela personalidade agressiva mesmo e vai descontar no sexo mais frágil. Quem está mais próximo é na mulher, é nos filhos, né? Geralmente, a mulher. Então, de repente, se a mulher ela tem vontade de voltar para junto da família dela, tendo visto que aqui não foi feliz, né, ao lado daquela pessoa, ao lado do agressor, daquele marido, do companheiro, pai dos filhos dela, então ela tem a opção de retornar para a cidade natal dela, né? Isso aí é um acompanhamento feito pelo CREAS e se ela está abrigada também pela casa-abrigo, que vai acompanhar todo esse procedimento de voltar para o lar dela, para a cidade de origem dela. Isso também pode ser feito. E no caso das mulheres que precisam ingressar com uma ação, né, mas não têm condições financeiras para constituir um advogado, como é que elas podem fazer para que isso possa ocorrer? No município foi instalada há 2 anos a Defensoria Pública, onde existem 6 defensores que tratam de todas as ações, de todas as áreas, né? Inclusive da área criminal. Nesse caso, a violência doméstica está inserida na área criminal. Então, a mulher, querendo representar contra o agressor, ela pode procurar a Defensoria Pública, que irão assessorá-la. Também, se ela não tem a pretensão de representar, mas ela já está fora do lar, né, já está prosseguindo com a vida dela, e ela quer promover uma ação de alimentos também, né, regulamentação de visita, tudo isso é assistido pelos defensores que aqui estão há mais ou menos 2 anos. Também tem outros locais que elas podem procurar sem custo nenhum, né? Tem a UNAERP, onde disponibiliza o escritório de assistência jurídica, né? O escritório experimental. A senhora é professora, uma das professoras supervisoras do escritório de assistência jurídica da universidade, né? Sim, lá nós atendemos muitas dessas mulheres, inclusive, né? Então a gente convive diariamente, além do conselho, lá na UNAERP também, com esse tipo de violência. As mulheres chegam queixosas, reclamando, mostrando os BOs que fizeram, pedindo orientação. Então, nós, através dos alunos, né, que são concluintes do curso de Direito, orientamos essa mulher e, se for necessário, promovemos as ações também. E esse serviço também é gratuito? Totalmente gratuito. Doutora Roseli, nossa equipe foi para as ruas para saber quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre a Lei Maria da Penha e os direitos da mulher. Vamos conferir quais foram essas perguntas. Olá, meu nome é Cláudio e tenho uma pergunta para fazer. Se o namorado, parceiro ou esposo obrigar a mulher a fazer sexo com ele, isso é violência contra a mulher? Doutora Roseli, é com você. Sim, é um tipo de violência que está designada na Lei Maria da Penha, violência sexual. E essa pessoa que sofreu esse tipo de violência, ela tem que procurar a delegacia mais próxima, aqui no Guarujá nós já falamos que fica ali ao lado da delegacia sede, fazer o boletim de ocorrência. Lá ela vai receber uma guia para passar por exame de corpo de delito e aí sim ficar constatada a violência sexual, será encaminhado esse laudo ao inquérito, juntado ao inquérito, e aí sim se transformar num processo criminal contra o agressor.
Doutora Roseli, queria que a senhora falasse sobre a cartilha que fala sobre os direitos da mulher. Pois não, nós temos a cartilha que foi lançado há mais ou menos uns 2 anos. Essa cartilha aqui está disponível lá no Conselho, né? As pessoas interessadas, as mulheres ou as associações de bairros que trabalham com o segmento mulher, se tiverem interesse, pode retirar lá na Casa dos Conselhos, né? Ela está disponível gratuitamente, onde a mulher pode ter conhecimento de todos os seus direitos, né? Nós colocamos aqui para que, de uma forma, numa linguagem acessível, que ela entenda. Então, se ela puder passar na Casa dos Conselhos ou as associações, elas podem procurar a cartilha. E temos mais dúvidas de nossos participantes, nossos telespectadores, a respeito da Lei Maria da Penha. Olá, meu nome é Sherrine Valente. Eu gostaria de saber que se houver violência entre um casal de lésbicas, é aplicado a Lei Maria da Penha? Sim, aplica sim, porque a Lei Maria da Penha, ela foi elaborada para a defesa dos interesses da mulher, né? Independente de ser um casal de lésbicas, elas têm os mesmos direitos como se fosse um casal de homem e mulher, né? Então, elas podem sim, a que se sentiu agredida, pode sim procurar a delegacia da mulher e fazer um boletim de ocorrência. Tá certo. Doutora Roseli, eu gostaria, antes de encerrar o programa, de fazer uma pergunta que nós sempre fazemos no Siga Esse Exemplo. O que é mais importante, bons conselhos ou bons exemplos? Bons exemplos. Por quê? Porque eu entendo que se você pratica atos saudáveis, né, se você tem formas de agir, de interagir com pessoas e você pratica o bem, então eu acredito que a pessoa que está do seu lado ou a pessoa que de repente tem um desvio, ela vai seguir o teu exemplo, né? Ela vai ver que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa guerreira, que luta pelos seus direitos, não só os seus direitos, como de outras pessoas, né? Então, de repente, se ela está num desvio, ela vai falar, nossa, aquela pessoa ali é bacana, vou seguir o exemplo dela e tudo mais. Né? E quem quiser saber a respeito do Conselho dos Direitos da Mulher, qual o telefone e onde fica? Bom, o nosso conselho está instituído dentro da Casa dos Conselhos, que fica na Rua Montenegro, 455, ali no centro, no Guarujá. Né? Nós fazemos reuniões mensais, todas as quintas-feiras, últimas quintas-feiras de cada mês, às 9h30 da manhã. E o telefone é 3383-2181. Certo? Muito obrigada, doutora Roseli Veiga, por sua participação no programa Siga Esse Exemplo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao final do programa Siga Esse Exemplo. Deixe seus comentários e sugestões no sigaesseexemplo@tvilhadosol.com ou no nosso Facebook. Fiquem com Deus e até a próxima!